Receba com carinho o microfone para nos ministrar a palavra, Pastor Benio Lopes. Vamos recebê-lo em nome de Jesus. Graças a Deus, meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Amém. Levante a sua mão direita lá em cima e diga assim comigo: ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de estar assentado ao lado de pessoas tão especiais para a minha vida. Se o que você disse é verdade, antes de você se assentar, eu quero que você abrace pelo menos 2 ou 3 pessoas aí agora e diga obrigado por você fazer parte da minha vida esta noite. Graças a Deus. Pegue a sua Bíblia, abra comigo na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 11. Aleluia. Quantos querem ouvir uma palavra de Deus? Mais alguém? Aleluia. Romanos, capítulo de número 11. E vamos ler do versículo 30 ao 36, por favor. Romanos, capítulo de número 11, versículos 30 a 36. Quem encontrou com o sinal, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Eu preciso que você redobre muita atenção essa noite. Eu vou ler de novo esses 2 versículos, que a chave está aqui. Preste atenção. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos. Vou ler de novo. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos então usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Semana passada eu disse algo que muita gente se assustou. Aquilo que não subiu ao coração do homem, seus olhos não viram e nem os seus ouvidos nunca ouviram, estão preparados. Deus ainda vai te surpreender. Não, mas mais do que você imagina. Vamos de novo, verso 33, que é até o 36 que a gente tem que ir. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Por quê? Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Definitivamente, porque dele, por ele, para ele, são algumas coisinhas, alguns lapsos. Foi por acaso. Não estava planejado. Todas as coisas, glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Vale o aplauso a Jesus pela palavra de Deus.
Aleluia! Diga graças a Deus. Já algumas quintas-feiras nós estamos falando sobre a voz de Deus. Pastor Wagner pediu que trabalhássemos no mês de janeiro com uma série específica, estratégica, focada. E nós estamos falando sobre a voz de Deus. Se você não assistiu às outras mensagens, eu recomendo que você assista. Está nas mídias sociais da igreja, está também no meu canal pessoal. Se você acessar lá youtube.com/benhourlopes, está lá as mensagens. Eu separo, eu edito só as mensagens para quem quer ouvir, porque geralmente é 30 minutos, 35 minutos, então você ouve muito rápido. Nós estamos falando sobre a voz de Deus, como perceber, como entender a voz de Deus. Começamos desde o princípio, quando Deus, Ele então fala através do seu pensamento, Ele fala no seu sentimento, Ele ativa no seu coração, Ele fala através das experiências, e vale a pena ressaltar que quando você não consegue aprender pelas experiências, elas vão sempre se repetir, se repetir, se repetir, até que definitivamente você entenda que Deus está falando. Por quê, pastor? Porque o propósito dele não será frustrado. Se tiver que peregrinar num deserto por 40 anos, vai peregrinar até entender que ele tem um propósito. Nem que toda a sua geração morra e os seus netos acordem para o propósito, mas que ele vai fazer entender o propósito. Vai, porque Deus vela por tudo aquilo que ele estabeleceu. Por quê, pastor? Por um simples fato: tudo é dele, por ele, para a glória dele. E aí vem aquela palavrinha chata: e acabou. É que a gente é muito teimoso, a gente quer reescrever por nossa conta e risco, e não dá. A Bíblia diz que existe um livro, que é o livro que Deus escreveu, é o livro do sonho de Deus para nós. A Bíblia diz no Salmo de número 139, pega a sua Bíblia aí um pouquinho, por favor, você tem que deixar isso registrado. A Bíblia diz no Salmo de número 139, esse discernimento, esse entendimento do salmista imprescindível, sobrenatural. Versículo de número 16: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nenhuma delas ainda havia. Vamos adiantar um pouquinho para você entender. Perceba que o texto que nós lemos, dentro do princípio do entendimento da revelação de Paulo, ele está falando sobre a soberania de Deus. Ser soberano é, por exemplo, não ter medo. Imagina um Deus com medo. Deus não tem medo. Ser soberano é não ter nem inimigos, porque não há quem se habilite a ser inimigo de um Deus como o nosso Deus. Ser soberano é ter o domínio absoluto de todas as coisas, inclusive da sua vida e até das dores que você sofre. Paulo ele está transicionando, e no discurso ele está dizendo: a desobediência daqueles fez com que vocês fossem encontrados, mas a desobediência de vocês vai resgatá-los. Mas em meio a todo esse cerco, e a expressão que eu acho interessante é cerco ou encerrado, mesmo ainda que eu lhes submeti, mesmo que eu lhes encerrei, e permiti que vocês ficassem baixo a desobediência, contudo, foi assim que eu revelei para vocês a minha misericórdia. Tudo está conectado, tudo está escrito e traçado. E às vezes você, no princípio dentro da excelente dádiva, preste atenção, dentro da excelente dádiva do livre-arbítrio, que algumas pessoas têm a ideia rápida, e eu digo fraca, de que livre-arbítrio é apenas a condição que Deus te deu de você decidir ou escolher as coisas. Mas é muito mais do que isso. Vai muito mais além. Livre-arbítrio não é só você ter, sim, a liberdade de escolher as coisas, mas é uma
uma manifestação de afirmação e concordância. É por isso que quando nós somos desafiados a crer, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que estiver em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele termina perguntando, mas você acredita nisso? Crês tu nisso? Porque aquilo que você acredita, você está certo. É por isso que o livre-arbítrio é também concordância, é afirmação de quem estabeleceu ou viveu aquilo que recebeu de Deus. O que nós recebemos de Deus? A autoridade para criar e dominar as coisas. Sabe o que é que eu e você somos? Criadores de circunstâncias, que são elas que nos causam peso e dor, porque Deus não nos dá carga maior que possamos suportar. Mas o que eu e você criamos é o peso para nós. Esse é o mistério. Não é só decidir, é concordar. É por isso que dentro do processo do livre-arbítrio, é eu e você que nos estressamos. Mas Deus convive bem com o fato de alguém não desejar, e eu quero destacar, reconhecê-lo. Eu e você que quebramos a cabeça, onde já se viu, o meu filho, a minha filha, o meu vizinho, o meu pai, o meu parente, eles têm um coração duro e não conseguem ver o amor de Deus. Deus lida com isso numa boa. Deus lida muito bem com o fato de alguém simplesmente desejar não reconhecê-lo como Senhor. Deus não perde sono, não se estressa, não fica doente, nem perde a viagem. Você entrou aqui e o adorou, bem o fizeste. Se você entrar aqui e não adorar, Ele respeita isso. Porque também é seu direito de não acreditar nele. As consequências disso é uma outra história. Mas Deus não perde, Deus não fica aqui. Algumas pessoas fantasiam, espiritualizam demais, porque o Senhor está chorando nesta hora com a dureza do seu coração. Não, Ele respeita a sua capacidade loucura de decidir não aceitá-lo, não reconhecê-lo. É por isso que muita gente que Jesus foi empurrado goela abaixo, não ficou. Não fica. A gente quer empurrar em nome da placa. A gente quer empurrar em nome das nossas experiências. Não vira. Não funciona. O culto é individual, racional. A confissão é pessoal. Não adianta eu abrir a sua cabeça e colocar dentro. Se você decidir não recebê-lo e não reconhecê-lo. Por que eu estou dando ênfase em reconhecer? Porque conhecer é diferente de reconhecer. Aqui que está a diferença. Porque é aqui que também se fundamentaliza o processo de saber ouvir quando Deus está falando. Até aqui tudo bem? Diga amém. Ok, vamos lá. Ainda que o homem e a mulher insista, determine não reconhecer a Deus, não mudará o fato de que no seu sangue está o código do DNA de Deus. A nossa origem é Deus. A nossa fonte é Deus. Nós somos gerados nele para louvor da sua glória. Se você não processa assim, não muda nada no quesito de que Deus vai perder a noite de sono. Não vai perder, mas não vai mudar a consequência final disso, porque temos o DNA dele. Como que funciona o nosso processo como indivíduos? Como que funciona o nosso processo de crescimento e amadurecimento? E a vida gira em torno de quê? 3 coisas. Primeiro, conhecimento. Segundo, experiência. E então você se torna. É conhecimento, experiência e ser. Diga comigo, conhecimento, experiência e ser. Você não pode experimentar aquilo que você não conhece, e você não pode ser aquilo que você nunca experimentou. Então eu entendo o fato de que quando a gente diz assim, irmãos, dão glória a Deus aí, não dá para exigir a experiência de algo que não se conhece. E você não pode esperar que uma pessoa se torne aquilo que ela nunca experimentou. E Deus leva isso numa boa. Quem se estressa somos nós. Em todas as áreas da nossa vida é assim que a gente cresce e amadurece. A gente conhece, a gente experimenta, então a gente se torna. Conhecimento, experiência e ser. Aqui está a manifestação da divindade. Então nós temos o Pai, Deus Todo-Poderoso, o Pai.
nele está a fonte de todo conhecimento. Nele está a fonte e a base para fluir e manifestação e criação de todas as experiências. E essas experiências são ativadas no propósito de Deus à medida que nós somos submetidos a circunstâncias e problemas e dificuldades e níveis de estresse e desafio de fé e existência. Deus, à medida que nós o conhecemos, nós também vamos recebendo de Deus a manifestação sobrenatural de conhecê-lo para experimentá-lo. Algumas pessoas dizem, mas eu preciso de uma experiência com Deus. Não se pode experimentar algo que não se conhece. Por isso que é diferente conhecer de reconhecer. O impacto não pode ser meramente religioso. Vir aqui não pode ser, vamos ali ver o que dá. Algumas pessoas confundem o espaço que frequenta, ele não sabe se está entrando na igreja ou num restaurante. O ambiente é diferente, porque existe uma atmosfera que evoca, dentro de um processo de experiência, o conhecimento de um Deus sobrenatural. Então a gente entra nesse espaço com temor, expectativa e fé, mas não se espera nada de alguma coisa que não se conhece. O processo do nosso amadurecimento. Primeiro, Deus como Pai. O conhecimento, a fonte da sabedoria, aquele que produz, da onde flui todas as experiências. Nós temos na manifestação da divindade o Filho, aonde agora o Pai, na palavra do seu conhecimento, está revelado e se torna manifestado para a experiência. É a manifestação da experiência de Deus. Tudo que Deus então era, podia agora ser visto no Filho. Porque Deus não tinha o corpo, Deus tinha o processo eterno do espírito, da alma, mas sem a manifestação da experiência no corpo. Então ele precisava fechar esse ciclo. E o Filho se revela e habita entre nós e se faz carne, e é toda a vontade de Deus, todo o propósito de Deus. Terceiro lugar, nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo conecta essas duas coisas. O Espírito Santo conecta o conhecimento com a experiência e manifesta a plenitude do propósito de Deus. Então a gente começa a viver, a manifestar cada passo, gesto, negócio, contrato, palavra, atitude. Começa a manifestar que nós estamos fluindo no conhecimento de Deus e na experiência sobrenatural de quem sabe, quem o chamou das trevas para a luz, quem era, o que é e o que vai ser para a glória de Deus. Alguém entendeu até aqui? Diga graças a Deus. O resultado disso nós chamamos de o estado de Deus. É a manifestação de Deus, é a manifestação viva, palpável, com testemunho, com credenciais de que o propósito de Deus agora está acontecendo, de que o propósito de Deus agora pode ser visto. Querido, escuta, eu quero que você guarde isso. Deus nunca te abandona. Não, Deus nunca abandona você. É bem verdade que às vezes o processo ou os processos de Deus, a gente não consegue muitas vezes explicar a forma com que Deus vai trabalhando, com que Deus vai se movendo. Meu Deus do céu, Deus nunca nos deixa só. Deus sempre estará do nosso lado. A graça de Deus sempre nos acompanhará. A graça de Deus estará disponível para descer com você até o nível mais baixo do buraco da existência, só para tomar a tua mão e te tirar de lá um dia e te levar de volta para casa, porque Deus não desiste de você. Você pode dizer alguma coisa aí, irmãos? Ah, pelo amor de Deus. Aleluia. Ele não desiste de nós. Glória a Deus. A partir de que momento que o conhecimento de Deus, mais a experiência, que te colocam no estado de Deus, fazem o sobrenatural efeito de que você ouça
em alto e bom som, plenamente, a voz de Deus. Quando todas as circunstâncias, presta atenção. Meu Deus do céu, me ajuda, Senhor. A cabeça funciona rápido, eu preciso que vocês entendam. Quando todas as circunstâncias declaram que você é o que você não é. Quando é que você consegue ouvir a voz de Deus? Quando no meio do estresse, da dor, do caos, do problema, da angústia, da aflição, da desgraça iminente, da dor, no meio de tudo isso, isso não te define. No meio de tudo isso, você sabe exatamente quem você é. Eu sou filho de Deus. Ele me ama, Ele não me abandona. Ele está do meu lado. A qualquer momento, Ele me levará de volta para casa. E eu verei a minha vitória. Quando você sabe quem é. Aleluia. Quando é que eu sei que eu estou ouvindo a voz de Deus? Quando as circunstâncias param de dizer quem você é, e você segue em paz, ainda que a sua volta disso salmista seja noite, seja guerra, haja trevas, dentro de você haverá paz, porque não adianta nenhuma manifestação do lado de fora, se você não tiver ela claro dentro de você, do lado de dentro. Levante a mão direita, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, vamos deixar isso bem claro. A palavra de Deus está dizendo: você é maior do que o que está lá fora, você é maior do que o que está no mundo. Deus te chamou para criar e chamar a existência. Deus te chamou para a vitória. Você acredita nesta palavra? Oh meu Deus! Claro que eu preciso te orientar. Se não houver conhecimento, não haverá experiência. Sem a experiência, você não é. Se você não é, as circunstâncias da vida te pegam de surpresa e você aceita o estado que a dor te colocou. Você aceita a circunstância que você está submetido. Você aceita a nuvem e Deus está dizendo: lembra aquele tempo de desobediência, desordem e bagunça? Eu te cerrei ali, eu te mantive ali. Pastor, doeu demais, foi muito difícil, mas deixa eu te lembrar, foi nessa circunstância que a minha misericórdia se revelou. Foi nessa circunstância que o meu amor por você só aumentou. Era para estar morto, mas estás vivo. Ah, meu Deus, alguém pode aplaudir ao Senhor por isso? Por que, pastor? Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. E quem é que compreendeu a mente do Senhor? Quem é que foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro, para que então pudesse ser recompensado? Quer saber de uma coisa? Esquece, deixa para lá, porque dele, para ele, por ele, são todas as coisas. Quer saber de uma coisa? A glória para ele, eternamente. Ei! Oh. Tem pessoas aqui esta noite que vão sair ouvindo a voz de Deus tão claro. Vão sair daqui ouvindo a voz de Deus tão claro que você vai ser pego de surpresa e espanto fazendo assim, ó. Alguém disse alguma coisa? Alguém ouviu isso? Oh meu Deus, vamos lá, a gente encerrar. Aleluia. Você precisa entender que a sua atitude
é determinante em meio às circunstâncias e às adversidades. E às vezes a gente encontra um lugar de conforto, um lugar de conveniência. E quando alguma coisa dá errado, a gente fica alimentando a ideia que a culpa é de algo ou de alguém. E Deus diz assim: eu te cerrei nessa situação. Eu te prendi nessa prova. Eu fiz você ficar aí. Para que conhecesse a minha misericórdia e o meu livramento. Por quê, pastor? Porque eu sou o conhecimento, meu filho. Mas se você não me experimentar, não dá. Então eu vou te cerrar nessa prova. E soa confortável para nós alimentar a ideia de que alguém ou algo é responsável por isso. E todas as vezes, aleluia, oh, meu Deus, é muito forte. Todas as vezes que você investe tempo em tentar achar responsáveis, pessoas ou coisas, você vai perdendo o poder e a capacidade de mudar as circunstâncias. Por quê, pastor? Porque as coisas só começam a mudar quando você humildemente reconhece que mudar pessoas é muito complexo. Então o teu compromisso não é mudar as pessoas, é mudar você, é mudar o seu coração. É mais fácil mudar a você do que tentar mudar as pessoas. É porque eu preciso de uma igreja que eu goste de frequentar. Eu preciso de um pastor que eu goste de ouvir. Eu preciso de um ambiente que eu goste de frequentar. Eu e você queremos o tempo todo mudar ambientes, mudar restaurante, mudar igrejas, mudar pessoas. A gente não muda essas coisas. A gente muda o nosso coração. A gente muda a nossa atitude. Ei, alguém diga alguma coisa. Aleluia. Às vezes nós queremos olhar para as pessoas e para as circunstâncias e culpá-las, sendo que eu e você temos que fazer é ter a humildade de dizer: eu sou responsável por isso. Eu fiz isso. A minha ignorância, a minha estupidez, meu jeito de ser, de falar, de tratar as pessoas, a forma com que eu tratei, com que eu falei, com que me posicionei, com que eu fiz. Deixei de frequentar, ou frequentei demais, deixei de fazer, eu fiz demais. Quer saber de uma coisa? Eu permiti isso. Quando você entende que o poder de mudança está em você, você consegue começar a mudar a circunstância. Então você consegue ouvir a voz de Deus ali. Por quê? Porque existe uma diferença entre conhecer Deus e reconhecer a Deus. Nós somos chamados para viver com um propósito. Existe um propósito de Deus. Para que a gente consiga fluir nesse propósito, nós precisamos entender a voz de Deus, a forma com que Ele fala, o momento com que Ele fala, as circunstâncias com que Ele fala. Quando eu e você reconhecemos que parte de nós, o que tem que mudar está em nós, tudo aquilo que não se encaixa na imagem e no formato do propósito de Deus para mim e para você, quando a gente começa a tirar, o nosso futuro começa a mudar. Não fique esperando que as pessoas façam isso. Eu e você é que precisamos entender que esse formato, essa roupagem, essa postura, porque dentro de nós existe um sino, existe um sinal de alerta, existe alguma coisa que grita dizendo: o propósito de Deus para você não espera que você continue assim. Mude. Mude. E isso é tão vivo dentro de mim e de você, que Deus colocou para que o propósito não atrase. Agora, se a gente quiser dar uma de teimoso, é 40 anos rodando, vai morrer você, vai morrer parente, vai morrer todo mundo, até que alguém se levante da sua casa e diga: para de rodar,
Vamos viver o propósito. Levante a sua mão, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Sabe por que você está ouvindo essa mensagem hoje? Porque é você que vai se levantar na sua casa, na sua história, na história da sua família, e vai dizer: não vamos mais ficar rodando, não vamos mais ficar repetindo. Você se levanta hoje, recebe essa palavra em nome de Jesus, para romper no propósito de Deus. Diga alguma coisa aí. Aleluia. Pastor, existe algum momento bíblico que eu posso me identificar? Pegue a sua Bíblia e a gente termina aqui. Livro do profeta Daniel. Aleluia. Capítulo de número 4. Glória a Deus. Aleluia. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 4, versículos de número 24 a 37, eu vou ser bem rápido, então eu preciso que você mantenha a Bíblia aberta, e eu vou resumir para você de forma bem prática, bem rápida. Daniel, capítulo de número 4, nós temos a história de Nabucodonosor. O capítulo 4 começa com um diálogo e termina com um monólogo. Daniel falando com o rei da Babilônia, um coração duro, mão de ferro, prepotente, arrogante. Ele tem um sonho. Os sábios do seu tempo não podiam interpretar, não sabiam dar o significado. De repente Deus levanta Daniel e coloca agora Daniel em posição de profeta, não só para interpretar o sonho, mas para exortar o rei a respeito do sonho. Do versículo 24 ao versículo 27 nós temos o seguinte: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixassem o trono com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que é o céu que reina. Por que isso, pastor? Porque Nabucodonosor queria conduzir a vida dele com Deus como ele conduzia a Babilônia. E é aqui que a gente se esquece. Às vezes nós queremos levar a nossa vida com Deus como a gente leva a nossa vida com os outros, e nos esquecemos que é o céu que reina. Que antes de levarmos as nossas vidas com as pessoas, precisamos levar a nossa vida com Deus. Senão, versículo 26, e quanto ao que foi falado, que deixassem o trono com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que é o céu que reina. Não é você que reina, é o céu que reina. Aleluia. Tudo é por Ele, para Ele, para Ele, por Ele, para Ele, para Ele. Versículo 27, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça, as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Qual é a diferença, pastor? Tem muita gente que só conhece Deus, mas não o reconhece como Deus. Qual é a diferença? Quando você só conhece, você sabe de ouvir falar, então você não se envolve. Tem muita gente que sabe a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, conhece salmos inteiros de cor, sabe rezar e orar como perfeitos poetas da oração, só conhecem, não reconhecem, porque reconhecer é se envolver. Tem gente que só vem à igreja porque conhece. Agora tem gente que não abre a mão de estar na igreja porque reconhece quem
Deus é. Isso serve para estúpidos e ignorantes. Por quê, pastor? Porque mesmo que você despreza o reconhecer, é impossível não se envolver. É impossível saber sobre Deus e não se envolver com eles. Todos estão envolvidos. Todos estão envolvidos. Ou você se envolve para negá-lo, ou você se envolve para aceitá-lo. Mas que está envolvido, está. Não tem como fugir. Não, eu não tenho nenhum relacionamento com Deus. Tem o relacionamento de deixá-lo. É um relacionamento. Não querer é um relacionamento. Querer é um relacionamento. Não querer também é um relacionamento. E a gente termina versículo 28. Dos versículos 24 a 27, Daniel se apresenta para Nabucodonosor dizendo: eu vim aqui só dizer que você pode ser o grande rei da Babilônia, mas o rei da sua vida é Deus e quem governa é o céu. Mas alguém entendeu, pegou por revelação. Você pode até mandar na sua casa, mas o Senhor da sua casa sou eu. O Senhor da sua vida sou eu. Essa foi a conversa de José. Deus, eu sou um marceneiro, não bagunça a minha vida. E Deus estava dizendo: você pode ser um marceneiro, mas o dono da marcenaria sou eu. José, eu risco e você corta. Quem tem ouvidos ouça. Versículo 28 e 29. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor ao fim de Deus disse assim: eu vou dar 1 ano para você pensar. Você entende a misericórdia de Deus? Seguinte, teu reino vai cair, vai ser arrancado como árvore, vai virar bicho, vai comer pasto, vai passar 7 tempos sobre a sua vida, para que você conheça que quem governa é o céu. E vou te dar uma chance, vou te dar 1 ano para você pensar sobre isso. E 12 meses se passaram, para que Nabucodonosor pudesse refrescar a cabeça. Ao fim dos 12 meses, quando passeava no palácio real da Babilônia, falou o rei dizendo: que vai fazer nada? Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para minha casa com a força do meu poder? Ninguém me diz o que fazer, ninguém me para, que quem manda nesse negócio sou eu. Foi eu que abri essa empresa, foi eu que comecei esse negócio, foi eu que fiz isso, foi eu que fiz isso, foi eu que fiz isso. É com minha força, é com meu poder, é com minha glória, é com a minha magnificência. E mal as palavras estavam na sua boca. Deus, ai! Como o pastor Wagner fala, já deu. Imagina, é como se Deus estivesse dizendo: cala a tua boca. Cala a tua boca, Nabucodonosor. Te dei 1 ano para pensar. 1 ano para pensar. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. Não vou nem falar, eu vou jogar. Cai do céu a voz de Deus, meu Deus do céu. A ti se te diz, ó rei Nabucodonosor: passou de ti o reino, serás tirado dentre os homens, a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheça que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, como quer, meu Deus. Senhor, o que estás fazendo comigo? Senhor, onde é que o Senhor? Senhor da minha vida, o governo vem de cima. Gente, se Deus não estiver falando hoje, Ele está gritando. Não é nem um recado, é um outdoor. Meu Deus do céu. Versículo 33. Veja
Aqui nós temos conhecimento e reconhecimento, e a gente erra. Você tem que conhecer para reconhecer. Enquanto você teima em conhecer, não haverá experiência para reconhecer. Então você tem que saber que você vai pastar por um tempo, vai comer umas graminhas, vai bater cabeça, mas eu vou te cerrar debaixo do preço da desobediência, para que você no final das contas então dê de cara com a minha misericórdia e com o governo de Deus. Meu Deus do céu! Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas então, ao fim daqueles dias, não adianta reclamar do pasto, não adianta reclamar das unhas, não adianta reclamar do estado. Você tem que reconhecer que a culpa é sua. Levantei os meus olhos ao céu, e voltou a mim o entendimento, e eu comecei a bendizer o Altíssimo, e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre, cujo domínio fica de pé, é o domínio sempre eterno, cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores serão reputados em nada, segundo a sua vontade. Ele opera com o exército do céu nos moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão, não há quem lhe diga o que fazer. No mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento, e eu reconheci a dignidade, fui restaurado ao meu reino, veio sobre mim a majestade e o seu resplendor, e buscaram-me os conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora pois eu, Nabucodonosor, louvarei, exaltarei, glorificarei o céu, porque todas as obras são verdade, e os teus caminhos são juízo, e tu podes humilhar os que andam em soberba. Você entendeu? O que está acontecendo? Eu compro, eu pago, eu mando, ninguém me diz o que fazer. Ok? Suas contas, seus negócios, sua vida. Aí Deus diz assim: comer pasto, andar como bicho, irracional, estupidez, sem capacidade de entender, conduzido pelos outros, enganado pelos outros. Para que, Senhor? Lhes encerrarei debaixo da desobediência, para que encontrem minha misericórdia. Por que, Senhor? Até que me conheças. Quando você conhece, vem um reconhecimento. E disse Nabucodonosor: me levantei. Ninguém me levantou, eu levantei e comecei a louvar. Existem 6 palavras que Nabucodonosor declarou: dele é o domínio, dele é o reino, dele é a vontade, as obras são das suas mãos, as obras são de verdade, e os caminhos são teus juízos. Oh, meu Deus do céu. Senhor, que caminho é esse? Meu juízo. Te trazendo de volta para casa, te levando na direção da minha misericórdia. Se você aprender rápido com essa experiência, a gente chega rápido na misericórdia.
Mas se você ficar batendo a cabeça, a gente vai demorar um pouco nessa jornada. Sabe por que Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para você? Em alto e bom som, mais uma volta nesse deserto você não vai dar. Assim diz o Senhor. Levanta as mãos para receber. Eu vim aqui esta noite para profetizar: este ano de 2019 não será ano de repetir o caminho do deserto. Esse ano é ano de se levantar, reconhecê-lo. Pastor, gente, você acha que eu não sei que o caminho de Deus é confuso? Às vezes, nem sempre faz sentido o que Deus está fazendo. A gente não consegue explicar a ação de Deus. Com frequência, tudo que Deus faz é misterioso, nunca é claro. Nem todas as coisas podem ser explicadas e a gente quer imaginar por quê. Às vezes não é nada divertido seguir pelo caminho que Ele nos deu, mas os caminhos de Deus são juízo, para nos fazer encontrar a sua misericórdia. Vou fazer um apelo só, rápido, nesse momento, para todos. Qual é o apelo esta noite? Qual é o convite esta noite? Qual é o desafio esta noite, pastor? Em 2019, você vai sair do seu lugar e vai vir ao altar. Para quê, pastor? Para dar a Ele o domínio absoluto da sua vida. Dos filhos que você tem, dos filhos que você não tem, dos filhos que você vai dar, do dinheiro que você não ganha, da empresa que você ainda não tem, do ministério que você ainda não está vivendo, de tudo. Deus, todo domínio da minha vida está nas tuas mãos, nas obras das tuas mãos, nas obras da tua verdade, nas obras da tua vontade, no juízo dos teus caminhos. Levante as duas mãos lá em cima, diga: Espírito Santo, eu vou ao altar agora, e neste ato profético eu vou entregar nas mãos de Deus toda a minha vida. Deus, assuma, diga: Deus, assuma o completo domínio de todas as coisas. Diga: todo domínio. Se a verdade corre no altar agora, eu vou orar por você, meu Deus, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. você que está me ouvindo, Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Ele é Jesus, Deus, as santas mãos dele, Ele é o os caminhos de Deus são juízo, Ele é o as obras de Deus são de verdade. É o reino e o céu quem governa. Receba esta palavra. Eu abençoo a sua vida agora, em nome de Jesus. Era magorobosa, era magorobosa, e mandaraya querebadura, mandarabaixa, e mandarabaixa, mandarabaixa. Eu preciso ativar a sua vida. Levante as duas mãos lá em cima, feche os teus olhos, diga comigo: querido Jesus, eu me arrependo de todas as vezes que eu assumi o controle. Eu pensava que tudo dependia de mim.
minhas forças, meu dinheiro, minha inteligência. Mas esta noite eu entendi: o governo vem de cima, é o céu quem governa. Diga: Jesus, eu entrego nas tuas mãos a minha vida, minha família, meus negócios, minhas finanças, meu chamado, todo o propósito que o Senhor tem para mim. Eu declaro: pertence ao Senhor todo domínio, todo domínio. Domine a minha vida, domine a minha vida, domine a minha vida. Se a tua palavra é fiel e verdadeira, recebe agora o que do céu vai descendo sobre a sua vida. Diga: graças a Deus,